Abra comigo a sua Bíblia, agora sim. Evangelho de João também, pastor Aires. Glória a Deus. Capítulo de número 4. Deus abençoe a todos os que estão acompanhando conosco também pela internet. Eu recebo mensagens de irmãos que sempre estão acompanhando conosco o nosso culto. Deus abençoe. E a igreja aqui de Campos Sales cumprimenta esses irmãos que estão espalhados aí pelo mundo, né? Mas cultuando a Deus juntamente conosco, porque o nosso Deus, da maneira que Ele está aqui, Rua Campos Sales 153, Centro São Vicente, o nosso Deus também está aí, aonde você está acompanhando, quer seja agora ao vivo, ou quer seja o dia que você assistir, o Senhor se faz presente aonde você está. A igreja acredita assim, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós servimos a um Deus vivo, e Ele está no nosso meio nessa noite. João capítulo 4, versículo de número 4, está escrito assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Está escrito como? Glória a Deus. Feche os teus olhos e eu quero dirigir essa oração junto com a igreja. Quem quer ouvir o pastor Ricardo falar? Não. Então eu vou sentar ali. Meu Deus, agora eu fiquei até tremendo, irmãos. Se eu já estava tremendo agora, então, quem quer ouvir Deus falar nessa noite? Glória a Deus, né, irmã Zilda? A palavra é de Deus, e eu creio que ela há de falar conosco nessa noite. Com os olhos fechados, vamos orar. Senhor, estamos na Tua inteira e total dependência. Tu conheces a necessidade de cada um de nós que aqui estamos. Eu me coloco, Senhor, em Tuas mãos. Me coloco, Senhor, diante de Ti, rogando para que o Senhor venha usar a minha vida, venha usar a minha voz como instrumento Teu, porque vidas entraram aqui precisando ouvir uma palavra. Pessoas estão aqui sedentas por ouvir algo que venha do Senhor. Tu sabes, Senhor, que de mim mesmo não sou nada, não tenho nada, não posso nada. Eu me esvazio, Senhor. Eu me humilho diante da Tua potente mão, pedindo que o Senhor, Pai, venha me usar apenas como uma voz, apenas como um instrumento, para que aqueles que estiverem a me ouvir, venham ouvir a Tua voz, Senhor, e a Tua palavra, conforme o Senhor tem colocado em meu coração, o Senhor venha ecoar em nossos corações. Tu sabes que eu também preciso ouvir a Ti, e que o Senhor se manifeste em nosso meio, quebrando toda barreira, todo bloqueio, toda opressão, todo jugo, todo levante do inimigo. Nós damos uma ordem agora no mundo espiritual, que toda perturbação, Senhor, que todo incômodo, que toda enfermidade, toda seta do maligno está agora neutralizada pelo poder do Teu santo nome que opera neste lugar, e para a glória do Teu nome nós oramos, amém. João capítulo 4 é o texto que fala a respeito da mulher samaritana, um texto que nós conhecemos, já ouvimos, já fomos ministrados, e nessa noite, ou melhor, nessa tarde, enquanto eu meditava na palavra de Deus, o Senhor colocou esse texto em meu coração, e eu pude me debruçar um pouco mais. Acho que eu preguei nesse texto, não aqui, mas uma vez apenas, porque eu me preocupo sempre em falar aquilo que o Senhor quer falar.
Eu creio que os obreiros que estão aqui na minha retaguarda, homens sensíveis à voz de Deus, também passam por aquilo que muitas vezes eu passo, da gente pensar num texto, não é? Estudar um texto, e chega aqui o Senhor muda. Já aconteceu com os irmãos aqui. Mas a gente precisa estar preparado, porque a gente tem que estar sensível para falar aquilo que o Espírito de Deus quer transmitir à igreja. Não basta a gente apenas conhecer, tem que ser aquilo que o Senhor quer comunicar. E nesse texto, eu li apenas o versículo 4, mas é um texto maravilhoso, que mostra o ministério de Jesus em exercício. Ele começa, o evangelista João, ele começa dizendo que o Senhor ficou sabendo pelos fariseus que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João o Batista. E nos versículos anteriores, em que fala a respeito de João Batista, eles estão na terra da Judéia, e eles estavam ali batizando homens, trazendo ao arrependimento. João batizava as pessoas, João pregava o caminho, porque ele era o precursor do caminho de Jesus. Mas ali João recebe o comunicado que aquele que tinha sido batizado por João o Batista, ou Jesus, ele também estava batizando, e eles estavam levantando essa questão entre eles, como que se fosse tentando criar uma disputa. Mas no reino de Deus não tem lugar para disputa. Quem fala de Jesus não pode estar preocupado em disputar posições. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: embora que alguns preguem por contenda, alguns preguem por disputa, alguns preguem por vanglória, Paulo diz: o que importa é que o evangelho seja pregado, desde que seja o evangelho. Mas Paulo não entra naquela disputa, dizendo que mesmo em cadeias e em prisões, ele continuava anunciando o evangelho. E Jesus, ao receber essa notícia que os fariseus queriam fermentar, observe que João, que batizava, não estava preocupado em se ele batizava 1 e Jesus 10, ou se Jesus 1 e eles 10. Ele queria que o nome de Jesus continuasse aparecendo, porque quem fala de Jesus, ele não está preocupado com a sua fama, ele está preocupado com que a palavra que ele anuncie, com que o evangelho que ele anuncie, glorifique o nome de Jesus. Ele está preocupado com que pessoas sejam convencidas por Jesus. E João profere dizendo: convém que ele cresça, convém que ele apareça. Porque ele disse em outro texto: eu batizo vocês com água, mas vem um após mim que é mais poderoso do que eu não posso sequer descalçar as suas sandálias. Ele vem batizando com fogo, aleluia. Esse Jesus recebe a notícia vindo dos fariseus, que Jesus na verdade não batizava, mas os seus discípulos, está escrito. Mas Jesus, ele então deixa a Judéia e vai para a Galileia. São territórios que estão distantes. Quando a gente olha na geografia bíblica, a gente vai ver que eles estão geograficamente separados, e Jesus exerceu o seu ministério tanto na Galileia, que era mais para o norte, quanto também na Judéia, que era mais ao sul. Entre esses dois territórios existia
o território de Samaria, dos samaritanos, e nós já ouvimos várias passagens ou vários ensinamentos explicando a respeito de que os samaritanos eram considerados pelos judeus como um povo impuro, por conta de quando teve a invasão, eles trouxeram outros sacerdotes, outros deuses e contaminaram o povo da terra, então eles eram considerados impuros. Então os judeus não se davam com os samaritanos, mas Jesus, ele veio para unir o que estava separado. Jesus não fazia distinção entre pobre e rico. Jesus não fazia distinção entre mendigo ou endinheirado. Jesus não fazia divisão de classes sociais. Todos os que se achegavam a Jesus tiveram o alcance, ou tiveram o favor de Jesus ao seu alcance. Jesus nunca jamais fez acepção de pessoas. Ele sentou-se com ricos, mas sentou-se com os pobres. Ele sentou-se com pecadores, mas também participou aonde havia os homens se dizendo santos, religiosos, doutores da lei. Então Jesus, quando recebe essa informação, está escrito no versículo 3, que ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Ele saiu da Judeia aqui embaixo, e ele então foi para a Galileia, outro território. Por quê? Porque ele estava com um propósito, com uma missão. Olha, entre esses dois territórios estava Samaria, e os judeus, quando vinham da Galileia para a Judeia, eles não passavam por Samaria. Quando eles iam cultuar e adorar nas festas anuais em Jerusalém, eles não passavam pelo território de Samaria. Vamos imaginar, daqui de São Vicente, para nós irmos para o Guarujá, tem Santos no meio. Vamos imaginar que não tivesse a balsa. Qual seria o melhor caminho? Passar por Santos ou passar por Cubatão? Não é pegadinha não. Se formos para Santos, para chegar se fosse para o Guarujá, era melhor a gente passar por Santos, considerando que o túnel está pronto. Aquele túnel que está prometido há mais de 100 anos, né? O túnel está pronto. É mais fácil eu chegar no Guarujá atravessando aqui do que eu dar essa volta grande, longa, embora o caminho em algumas situações é mais rápido. Era mais ou menos isso que acontecia. Eles saíam de São Vicente para chegar no Guarujá. Tinha Samaria no meio, mas eles desviavam, cortavam o caminho porque não queria passar por ali. Eles davam a volta para chegar no mesmo local que podia seguir reto. Entenderam? Não? Então péssimo professor, né? Misericórdia. Mas Jesus não tinha esse problema. Diga glória a Deus por isso. Jesus, para chegar no seu destino, na Galileia, ele sai da Judeia, e está escrito aqui, era necessário passar por Samaria, porque havia um propósito. E quando Deus tem um propósito, não importa onde você está. Quando Deus tem um propósito, não importa as circunstâncias que aconteçam, os seus propósitos nunca podem ser impedidos. O grupo de louvor cantou aqui, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jesus sabia o porquê passar por ali. E é interessante que Jesus passou ali, a princípio, por conta de uma pessoa. Sabe o que me faz pensar? No mesmo texto de quando Paulo estava preso, açoitado, lá no cárcere interior, mas aquela prisão, pastorada, tinha um propósito. O propósito era um homem à sua casa. O propósito era aquele carcereiro. Aconteceu tudo aquilo, deles serem
açoitados em praça pública, de serem lançados na prisão, mas o Senhor tinha um propósito. O importante é quando acontecer a oportunidade, não podemos perder o propósito. Então o Senhor Jesus tinha um propósito, e Ele vai na cidade Sicar, aonde era um território de samaritano, e ali Jesus estava cansado no caminho. Aqui nos mostra a evidência da humanidade de Jesus, porque como homem, Ele teve fome. Ele disse para os seus discípulos: vai comprar alimento. Como homem, Ele teve sede. Como homem, Ele se cansou. Mas como Deus, Ele sabia quem estava à beira daquele poço. Como Deus, Ele conhecia a história daquela mulher que não ia nos horários habituais, onde as mulheres iam retirar água para os animais, para os afazeres domésticos. Era comum as mulheres irem em horário de manhã ou no fim de tarde, mas aquela mulher tentando se esconder de algo, aquela mulher tentando se esconder de alguém, aquela mulher tentando se esconder, ela vai naquele horário da meio-dia. Está escrito, era quase a hora sexta, quase meio-dia. Veio uma mulher samaritana tentando se esconder, só que do meu Jesus ninguém se esconde. Sabe quando a gente tenta se aquietar? Talvez já aconteceu contigo. Você está em algum lugar onde ninguém te conhece, onde ninguém te vê, onde ninguém sabe quem você é, mas de repente Deus sempre usa uma maneira. Eu estou falando nessa noite com pessoas que às vezes chegam aqui, se senta lá atrás da coluna, se senta lá no último banco, ou se senta na nave da igreja, mas está procurando não aparecer, procurando se esconder, porque ninguém quer que se descubra, ou você não quer que ninguém saiba a sua história, o que já aconteceu contigo. Eu estou falando com pessoas que às vezes estão fugindo de uma realidade que está todos os dias batendo a sua porta, mas o Senhor, Ele é especialista em criar situações. O Senhor, Ele é especialista em criar oportunidades, porque nas oportunidades que Ele cria e que o propósito dEle é cumprido. Aquela mulher estava ali tentando se esconder, porque ela tinha uma vida diferente, porque a vida que ela levava era uma vida em que ela já tinha tido 5 maridos, o que ela estava não era dela, e ela estava se escondendo para não ser julgada, para não ser criticada, para não ser apontada. Mas de repente, naquele lugar, no horário improvável, acontece aquilo que ela não esperava. De repente, naquele lugar onde ela não imaginava, tinha um encontro no céu marcado. Tinha um encontro no céu e do céu marcado para aquela hora. Sabe o que eu vim dizer para você nessa noite? Que hoje você chegou aqui porque tem um encontro do céu, tem um encontro do céu para a sua vida. Sabe, você chegou aqui sem entender, sem ninguém saber quem você é, sem ninguém saber o que você está vivendo, sem ninguém saber o que você está passando, mas o meu Deus está dizendo: eu marquei um encontro contigo nesta noite. As pessoas não sabem o que você está passando, o pastor não sabe o que você está passando, mas o meu Deus sabe o que você está vivendo. O meu Deus conhece a sua história. Eu quero dizer isso para você com muita clareza. O meu Deus sabe o porquê você entrou daquela porta para dentro hoje.
O meu Deus sabe porque você escolheu vir aqui na noite de hoje. O meu Deus sabe exatamente o que está se passando na sua família. Eu estou dizendo pelo Espírito de Deus nesta hora, que o meu Deus sabe o porquê você chegou aqui. E da mesma maneira que o texto é enfático em dizer, era necessário passar por Samaria, um lugar onde os judeus não passavam, pessoas que os judeus não conversavam, pessoas que eram desprezadas pelos religiosos, desprezados pelos que se diziam conhecedores da lei, desprezado por aqueles que se julgavam mais santos do que os outros, mas de repente, naquele lugar, Jesus está passando, e Jesus não olha para aquela mulher com um olhar de discriminação, Jesus não olha para aquela mulher com um olhar de apontamento, Jesus não olha para aquela mulher com um olhar de julgamento, Jesus não olha aquela mulher com um olhar de condenação, Jesus olha para aquela mulher com um olhar de amor, sabendo quem ela era, sabendo como estava a vida dela, sabendo a história dela, como homem ele estava cansado à beira do caminho, mas como Deus, ele sabia que aquela mulher buscava algo para a sua vida. Eu quero te perguntar, o que você está buscando para a sua vida? O que você está precisando para sair deste lugar aonde você se colocou? Era necessário passar por Samaria. Sabe o que o meu Deus está dizendo? Era necessário você estar na congregação de Campos Sales nesse domingo, dia 22 de junho de 2026, 19h55, porque o meu Deus, Ele criou um encontro com a sua alma nessa noite. Aquela mulher buscava se esconder, mas não há como se esconder do meu Deus. Ela achou que estava ali protegida pelo horário, mas de repente o Jesus em pessoa se manifesta a ela. Diga por favor para a pessoa que está do teu lado, o meu Jesus conhece a tua história. E sabe o que eu quero dizer para você? Jesus não está preocupado com o que você fez até chegar aqui. Isso é papel do homem. O homem julga e critica o teu passado. O homem julga e critica o teu comportamento. O homem aponta o teu histórico. Mas o meu Jesus olha para você e Ele mostra o teu futuro. E o teu futuro, se você se entregar e se render a Ele, não vai ser mais um futuro de vergonha como você está vivendo até aqui. Deus não está me levando a dizer isso para alguém que está aqui nessa noite. A vergonha que você sofreu, a exposição, que você até hoje vem sofrendo, o Senhor está dizendo, eu quero entrar na sua história, e eu quero mudar o rumo que a tua vida está levando. As pessoas não sabem quem você é, mas eu sei como você está nessa noite, buscando se preencher em algo, buscando se contentar com algo, buscando se preencher nas amizades, nas coisas, no sistema, nas pessoas em sua volta, mas o Senhor Ele está dizendo, só eu tenho aquilo que a tua alma necessita. Eu venho com a autoridade de Deus dizer para você nessa noite, somente Ele tem uma água viva que vai saciar a tua alma. Aleluia, aleluia. Ekalabasura narabahaya, elarabashure makanda labasura badaya, elaya se makanda. Porque a condição que ela estava fazia com que ela criasse bloqueios, impedimentos. Mas o Senhor
Mas o Senhor é judeu, mas o Senhor é homem, está pedindo água, mas o Senhor não tem nem como tirar água. Como é que você está falando que vai me dar alguma coisa? E nós somos especialistas em criarmos bloqueios, em criar em volta de nós muralhas. E às vezes Deus está querendo falar conosco, mas a gente está criando obstáculo. A gente está criando situações que nos impedem, mas isso é ação do inimigo, e na autoridade que há no nome de Jesus, toda barreira está sendo lançada por terra, porque eu estou diante de Jesus. E o escritor aos Efésios, Paulo, escreveu no capítulo 2, dizendo que ele derrubou a barreira que nos separava. Ele pegou dois povos, tirou a separação e criou um só povo, uma só igreja. Bloqueio é coisa do homem, é coisa da religião, é coisa do sistema, é coisa do mundo. Mas para Jesus, Ele vai até você nessa noite e Ele quebra todas as barreiras que foram construídas em volta de você. Aquela mulher cheia de bloqueios começa a dialogar, a responder de forma áspera a Jesus. Mas Jesus não desistiu dela. Jesus não desistiu, porque Ele tinha um propósito. Era necessário passar em Samaria, porque ali tinha uma alma preciosa para Ele. Era necessário. Ele não seguiu o caminho que todo mundo seguia, Ele seguiu um caminho diferente, porque naquele dia tinha alguém à beira do caminho, sedenta, pensando que iria saciar a sua sede com aquela água que estava no poço, pensando que as coisas do mundo, observe, Jesus está falando de coisas espirituais, mas ela está achando que Jesus está falando de coisas naturais, porque Jesus fala assim: olha, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, você me pediria, eu te daria água viva. Aquela mulher estava achando que Jesus estava preocupado com coisas terrenas. Eu te convido nessa noite a lançar por terra os teus bloqueios terrenos. Sabe, a tua mente formatada, achando que todo mundo está olhando para você e te julgando. Sabe, a tua mente fechada. Isso é coisa que o inimigo, ele vai criando e desenvolvendo na mente das pessoas, para que elas se isolem, para que elas se excluam, para que elas se omitam, para que elas se escondam. Mas o Senhor sabia que naquele horário tinha alguém ali carente. O Senhor sabia que às 20h01 tinha alguém aqui nessa igreja precisando ouvir uma palavra, que Ele está indo em tua direção, quebrando as barreiras, os bloqueios, os impedimentos. Você está pensando em coisas naturais, terrenas, placa de igreja, pessoas que me conhecem, pessoas que sabem a minha história. Mas o que Jesus está tratando nessa noite é de coisas espirituais. O que o meu Jesus tratou com aquela mulher é que, independente dos argumentos dela, independente dos teus argumentos, independente das tuas desculpas, independente dos teus bloqueios, o meu Jesus continua batendo a porta do seu coração. Ele está dizendo: olha, quem procura se saciar, aonde você está bebendo essa água, quem procura se satisfazer bebendo desta água, vai continuar buscando, vai continuar tendo sede, vai continuar dependendo de algo. Porque aquela mulher, ela estava sedenta na sua alma, cheio de bloqueios, cheio de argumentos, mas Jesus estava vendo a carência do seu coração. E Jesus falou: olha, se você beber dessa água, você vai continuar a ter sede,
Mas quando você experimentar daquilo que eu tenho para te dar, quando você beber da água que eu tenho para derramar sobre você, Jesus está falando contigo nessa noite. Quando você se entregar para viver o que o Senhor quer que você viva, você não vai precisar mais ficar buscando lá fora. Ei, você não vai precisar mais ficar buscando nos amigos, nas bebidas, nas drogas, na prostituição. Não vai precisar buscar mais na pornografia, não vai precisar mais buscar nos meios obscuros deste mundo, porque o meu Deus, Ele tem uma água para derramar sobre o seu coração, e essa água vai te saciar por completo, todo o teu ser, mente, alma e espírito há de ser plenamente saciado por esta água que está jorrando nesta noite. Se o teu coração está como uma terra seca, aleluia, aleluia, aleluia. Ekandará basúria malabashai. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite, estão se sentindo secas. O culto está acontecendo, os louvores estão fluindo, mas parece que nada toca em você. Parece que nada acontece com você. Parece que acontece no altar, acontece lá do outro lado, acontece com alguém que está perto, mas não acontece com você. O Senhor está dizendo nessa noite: eu quero tocar a tua alma. Lance por terra os teus bloqueios, se desarme. Ei, você chegou aqui armado. É assim que Deus manda dizer para você: você chegou aqui armado. Você chegou aqui todo cheio de bloqueio, travado. O Senhor quer colocar a mão no teu coração, e Ele quer tirar tudo aquilo que o inimigo tem lançado, pensamentos malignos. Ele quer arrancar da sua mente toda a erva daninha que Satanás tem lançado como semente, e tem te impedido de desfrutar da plenitude do que Deus, do que Jesus quer te oferecer. Eu não estou falando de coisas terrenas, eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de um propósito que o Senhor estabeleceu ao trazer você aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui porque Ele quer saciar a tua alma. Aquela mulher, enquanto ela argumentava, Jesus, Ele a respondia. Enquanto ela dizia: olha, o poço é fundo, olha, o Senhor não tem como tirar essa água, olha, o Senhor não podia nem sequer estar falando comigo. Jesus não estava preocupado com as respostas dela, Jesus não estava preocupado com os argumentos dela. Neste momento, nesta hora, há uma guerra no mundo espiritual, em que o inimigo está bombardeando a tua mente, mas o Senhor não está preocupado com os teus argumentos. O Senhor, Ele está dizendo: eu continuo tendo a mesma água que pode saciar a tua sede. Esta água que você beber, ela vai fazer fluir rios de água viva do seu interior. Não precisa ter corda, não precisa ter balde, não precisa
estender a mão lá na profundidade daquele poço que ela dizia. Jesus estava dizendo: as minhas palavras que eu estou dizendo, elas vão te trazer libertação. As minhas palavras que eu estou dizendo, elas vão fazer fluir vida. As minhas palavras que eu estou dizendo, ela vai fazer com que a sua alma seja plenamente saciada. Então, aquela mulher, ela é confrontada, porque dentro do propósito estabelecido por Jesus, Jesus queria libertá-la daquilo que a aprisionava. Porque somos escravos daquilo que nos domina. E aquela mulher, ela é dominada por um círculo vicioso. Primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, quarto marido, quinto marido, sexto marido. E ela estava presa naquilo, numa vida de aparência, numa vida de mentiras, numa trama em que ela tentava se esconder, tentava entrar nos lugares onde ela não era reconhecida, tentava fazer as coisas longe das pessoas, porque ela estava tão escrava daquilo, que ela não conseguia mais se libertar por si só, até que a mão de Deus foi estendida sobre a vida dela, até que o Jesus que se cansou do caminho, que teve sede, que teve fome, parou ali, perto daquele poço. Não foi nada por acaso. Deus está dizendo para alguém nessa noite: não foi nada por acaso. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando contigo? Eu encerro aqui. Não foi nada por acaso, não foi nada combinado. O meu Deus sabia o que ela precisava na hora que ela necessitava. As palavras de Jesus a confrontaram, porque trouxeram a ela libertação. E o que Jesus quer nessa noite é te trazer libertação. O que meu Jesus quer nessa noite é trazer plenitude, é trazer vida abundante para você. O que meu Jesus quer, Ele não quer que você continue mais sendo escravo dessa vida que você leva, preso em muitas tramas, preso a pessoas, preso a tantas coisas. O meu Jesus quer colocar a mão e libertar a tua alma dessa escravidão. O meu Jesus quer fazer jorrar sobre você uma água viva, que sacia o teu ser, que sacia o teu coração, que sacia a tua alma, que você não vai precisar mais de nenhum subterfúgio, não vai precisar mais de nenhuma desculpa, não vai precisar mais andar escondido. E aqui eu encerro. Não vai precisar andar mais se omitindo, porque Ele quer que você seja um rio a fluir. Ele quer que você seja também um manancial que jorre desta água que está passando por este lugar. Ele quer que você, que está me ouvindo nessa noite, que chegou aqui e que era necessário passar em Campos Sales, fique em pé, por favor. Era necessário você entrar aqui nessa noite. Se você entende que essa palavra falou contigo, que era necessário você estar aqui, eu quero te chamar a fazer como aquela mulher, se entregar a Jesus. Porque quando Jesus disse para aquela mulher: vai lá então e chama teu marido, ela disse: Senhor, eu não tenho. E Jesus disse: é verdade,
A libertação começou quando ela deu um passo em direção à verdade. Ei, Jesus é a verdade que te liberta nessa noite. Eu quero orar por você, eu quero que você venha aqui à frente. Você que entendeu essa palavra, que foi para o teu coração, eu quero que você dê um passo aqui ao altar do Senhor. E eu quero, junto com os meus irmãos, companheiros de altar, junto com os obreiros, orar por você, para que a obra que o Senhor propôs em fazer na tua vida, nessa noite, aqui nessa igreja, ela seja completa. Tem alguém que quer viver a obra do Senhor completa neste lugar? Tem? Ninguém quer viver a obra do Senhor completa neste lugar? Eu sei que tem. Tem aqui um irmão. Tem mais um irmão chegando aqui. Pois tenho sede. Dê um passo. Não quero mais buscar. O Senhor te Em espera. outras fontes. Você sabe que você Não precisava estar aqui nessa precisarei noite. aqui voltar. Você Pra sabe que era minha necessário sede saciar. você chegar neste Uma lugar. vez que eu já ouvi Não foi Deus por obra do falar. acaso, não foi por coincidência, foi porque o meu Deus tinha um propósito ao te trazer nesta casa de oração. Aleluia. Aleluia. Pode, por favor, aqui. Não precisa. Um obreiro do lado aqui. Mais um obreiro aqui do lado. Pra mim, Por favor. sede saciar. Rafael, tem um jovem. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o quem Duas almas estão voltando para Jesus nessa noite. Rodrigo e o Júnior. Deus tinha um encontro marcado com eles nessa noite. Encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Terceira alma, irmão Valentim, está aceitando Jesus como Salvador. Vem a senhora aqui. Abre aqui. Nossa irmã Débora está aceitando Jesus como Salvador. Irmão Valentim e irmã Débora aceitando Jesus. Júnior e Rodrigo reconciliando com Jesus. Era necessário estar neste lugar. Deus tinha um encontro porque Ele vai mudar a sua história, irmã Débora. Deus tem uma nova história para escrever na sua vida. As coisas velhas, o Senhor está dizendo, já se passaram, porque Ele começa a fazer tudo novo. A senhora crê nisso? Nós vamos orar por essas pessoas. Porventura tem mais alguém que quer dar esse passo? Você está aí, a palavra falou contigo. Não volte para sua casa da mesma maneira. Hoje o Senhor tem transformação para a sua vida. Venha, a oportunidade ainda está aberta. És o dom de Deus.
Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. A quinta alma, irmã Mariana, também está reconciliando com Jesus. É noite de festa no céu. Aleluia. Chega aqui na frente, por favor. Júnior, Rodrigo, Mariana, irmã Débora, irmão Valentim. A igreja estenda as mãos, por favor. Feche os olhos, os senhores que estão aqui à frente. Nós vamos orar. Os santos obreiros intercedam. Cadeias estão sendo quebradas nesta hora. A igreja intercede. Cadeias estão sendo quebradas nesta hora. Satanás não tem mais legalidade na vida do Júnior. Não tem mais legalidade. Não tem mais autoridade, porque sobre estas vidas o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado, o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado, Ele está limpando, Ele está transformando, e Ele está com uma página em branco, escrevendo uma história nova, uma história de libertação, uma história de transformação. Nós repreendemos e neutralizamos todo pensamento e tudo aquilo que o inimigo lançou contra essas vidas, e declaramos que o poder de Jesus que liberta, Ele está agora operando em todas as áreas, e saiam daqui agora libertos em nome de Jesus. A igreja aplauda o nome do Senhor Jesus bem forte. É o pai do pastor Vinícius. Salvador, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu fonte de água viva.
Aleluia. A fonte Aleluia. da vida que me Aleluia. encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém.